Bom dia, meus amigos, bom dia, minhas amigas. Eu estou aqui de novo com meu queridíssimo amigo, Bispo Betão, uma pessoa que eu conheço há aproximadamente 3 meses e que eu já aprendi a admirar muito, que me trouxe um novo círculo de amigos com uma relação muito fraternal entre todos. Agradeço a Deus todos os dias por esses novos relacionamentos e por essa possibilidade de compartilhar os conhecimentos da antroposofia, o cristianismo esotérico que a antroposofia representa, com a visão do Betão do cristianismo evangélico, pentecostal, neopentecostal. Na realidade, o Betão é o cristão mais inspirado que eu conheço, é o que eu sempre digo para ele. Então, ele, para mim, representa o cristianismo na sua melhor forma no mundo atual. Muito obrigado, Betão. É isso aí, estamos aqui sem rótulos, mas com muita essência. Porque nós compramos agora umas frutas, né? Você vai, mas que fruta que é essa? Que fruta que é aquela? Você pode botar o rótulo que for, mas ninguém muda a essência da fruta. Você colocar na goiaba que você comprou lá, botar lá abacate, alguém pode se iludir, mas não adianta você mudar o rótulo, porque goiaba não é abacate. E, na verdade, quem conhece a essência nunca se confunde com o rótulo. Infelizmente, Marcelo, o cristianismo virou um show de rótulos. É verdade. E quando você abre aquele rótulo e abre a garrafinha do que está aquele rótulo, né? É vidro de maionese. Abre o vidro de maionese, tem o que dentro? Tem taxinha, tem agulha, tem tudo, né? As pessoas acabam a maionese, põem um montão de coisa no vidro da maionese. Então, mas não tem maionese no vidro da maionese? Não, já acabou a maionese. Aquilo ficou apenas o rótulo. E dentro, o conteúdo do mais diverso. Nós não estamos preocupados com rótulos. Nós queremos a essência. E onde está a essência? A Bíblia fala que nós somos um vaso e que existe um conteúdo dentro. E esse conteúdo é o tesouro que Deus colocou em cada um de nós como vasos de barro. O vaso é de barro, o tesouro que é a essência é de Deus. Muitas pessoas queriam hoje ser um vaso de ouro e ter dentro o barro. Meu Deus, isso é a própria religião. Os sacerdotes querem se locupletar com todo o espírito mamônico e viver uma vida totalmente nababesca. São vasos de ouro e quando você vê o conteúdo, é pura humanidade, é puro barro, é pura miséria e não tem o conteúdo que Deus designou. Mas hoje, vamos olhar o que é o vaso e o que tem dentro. E saber que mundo espiritual, o ME não é microempresa, ME é mundo espiritual. E você, como é que está a sua ME? Não é como é que está a sua microempresa, é como é que está a sua visão do mundo espiritual. Porque o mundo espiritual, ele é invisível, mas na verdade se torna visível pela manifestação. Então você já viu alguém manifestando o Espírito de Deus e vivendo de uma maneira sobrenatural, porque essa manifestação transcende a nossa marca do nosso corpo. O nosso corpo é apenas o exterior. Quem manda no seu exterior? O que está no seu interior. Então nós vemos na Bíblia manifestações do Espírito de Deus no rosto de Estevão. Estevão ia ser apedrejado. Ele estava sendo condenado. Em Atos capítulo 6, sabe o que a Bíblia diz? Que o seu rosto brilhava como anjo. Agora, será que você já viu o rosto de alguém entenebrecido como um demônio? E você já viu alguém muito nervoso numa situação e naquela hora que você está bem nervoso e descontrolado, te coloca um espelho na sua frente e você parece uma serpente? Porque você está dominado por algo no seu interior revelado pelo seu exterior. Então eu posso colocar em 3 dimensões: o exterior, a emoção e o espírito. 3 vezes para você entender a manifestação. O que está no seu exterior? Ou a emoção é a marca do seu espírito. E essas emoções caóticas, desgovernadas que nós vemos hoje, da ira, da raiva, da cobiça, e você vê os olhos brilharem, e você vê a expressão facial transformada pela questão de uma emoção.
Agora, quando você olhar uma expressão facial pela questão de um espírito e de uma possessão, não simplesmente uma visitação demoníaca ou uma opressão que a pessoa sofre, uma possessão, porque a sua consciência foi anulada. Aí você vai ver o bicho. Aí você vai ver o invisível se manifestando no visível. Aí você vai ver por que isso acontece, mas onde estava Deus que deixou isso acontecer? A justiça de Deus está sendo estabelecida e as escolhas das pessoas estão sendo manifestas. Então, não se surpreenda. Satanás, como diz Paulo, se transforma num anjo de luz, mas também ele se revela na mais vil natureza, na situação mais complexa. Eu, nos meus 8 anos de África, eu presenciei coisas terríveis das feições naturais das pessoas transmutadas em possessão demoníaca. Porque o inimigo quer dizer que ele está no controle, está desfigurando, descaracterizando e trazendo às pessoas, então, a imagem de si próprio, o homem criado. A imagem e semelhança de Deus se torna uma imagem horrível, a semelhança do inimigo que controla a sua vida. Isso é possível, Marcelo? É possível que realmente uma pessoa se transforme completamente e tenha a sua expressão e a sua visibilidade tão identificada com demônios e tão longe daquilo que Deus quer fazer? Eu já vi. E você, o que tem a dizer a respeito? Eu já vi também. Algumas vezes na minha vida, mas o meu maior aprendizado agora foi durante a pandemia, observando diferentes casos, mas um que me marcou muito, de uma pessoa usando aquela droga ayahuasca, que é uma droga terrível. Eu digo que essas seitas de ayahuasca são seitas satânicas, o uso da ayahuasca é um uso de magia negra, ou no mínimo de magia cinza. Magia cinza é a manipulação do subconsciente das pessoas e magia negra é a manipulação do inconsciente das pessoas. E essa droga permite essas duas formas de manipulação, levando à loucura. E a antroposofia, ela é a melhor fonte para a gente aprender a, vamos dizer assim, reconhecer quem são os seres que estão atuando na alma das pessoas que estão num processo de obsessão ou num processo de possessão, e também se há alguma fronteira entre desequilíbrios psíquicos e possessão espiritual. E, na realidade, não há. Todo desequilíbrio psíquico é uma possessão espiritual. No passado, a palavra epilepsia, por exemplo, ela quer dizer até hoje, possuído pelo diabo. Estou parafraseando, pode ser um pouco diferente disso, mas todas as doenças psíquicas, elas tinham algum nome relacionado à possessão demoníaca. E não podia ser diferente. A gente que ainda vive não a separação de ciência e religião, a gente sabe que o cristianismo, desde da sua formação, desde o seu início, e a própria vida do Cristo, e mesmo que veio antes no povo judeu, é sempre um processo de cura pelo exorcismo, cura pela expulsão de demônios. E as doenças psíquicas se manifestam como doenças que só podem ser curadas desta maneira dentro da Bíblia. Nenhum medicamento alopático, nenhum medicamento psiquiátrico, nada disso. Isso só anestesia as pessoas e não cura ninguém. As pessoas querem dar remedinho para demônio, né? Não adianta. Sintético, né? Quer dar um sintético para acalmar. E, na verdade, a quem você está identificando como um diagnóstico para tratar dessa maneira aquilo que não vai resolver, porque não é esse o diagnóstico. Então, ele fez uma afirmação aqui, que talvez você fale assim, não, mas nem todo caso psíquico é um caso de demônio, porque há pessoas que pensam assim, tem coisas que é Deus, tem coisas que é o diabo, tem coisas que é o próprio homem. Olha, seria muito ridículo você colocar o homem numa guerra dessa. É verdade. O homem não tem capacidade de uma guerra onde está Deus de um lado, o inimigo do outro. Você é refém dessa situação. O que acontece? Que todas as vezes Deus está responsabilizando o homem pela reação que ele está tendo, deixando o inimigo dominar, deixando confundir a sua mente e trazendo essas deformações. Por quê? Se nós temos a mente de Cristo,
toda situação contrária a essa mente de Cristo é uma ocupação satânica. Não, mas a ciência gosta de dizer, não, isso aqui é um caso meu. A ciência quer tomar para si um caso para que esse caso nunca chegue na mão de Deus que pode resolvê-lo. A ciência quer ser uma terceira força nessa grande batalha espiritual para impedir que as pessoas recebam a libertação que está em nome do Senhor Jesus. Agora, Jesus, ele não tratou nenhum caso que era psíquico e tiveram vários casos psíquicos. Ele teve o caso de um filho, era um hidrópico, e ele se jogava na água e se jogava no fogo. Ué, por que ele tinha essa manifestação? Por uma situação psíquica. E aquela situação trouxe a manifestação que Jesus identificou, controlada por demônios. Agora, vamos pegar um outro lado também, antes de Marcelo colocar esses comentários. Eu participei de muitas reuniões de clero ou de situações de aristocracia religiosa, onde havia muitos demônios. Demônios do colarinho branco. Né? Eles não têm aquela manifestação psíquica esquisita, assim, excêntrica, mas ali está um demônio na manipulação do pensamento, produzindo pensamentos filosóficos e produzindo digressões. Da onde vem isso? Se você fala, vem do Espírito, quando alguém fala contra o Espírito como anticristo, tem que vir de Satanás. Então eu vou ler um texto dizendo como que Deus quer falar com você pelo Espírito, para que você entenda que o oposto é Satanás falando, para dizer que não tem uma chance, sou eu. Não, você não tem a chance de você. Ou você é controlado por um, ou controlado por outro. Não tem outra alternativa. Não tem outra alternativa. Não tem o homem no meio. O homem faz o bem se Deus e as suas hierarquias estão se manifestando nele. O homem faz o mal se as forças contrárias ao Cristo e as suas hierarquias estão se manifestando nele. Ou você está comigo ou você está contra mim. Não tem um meio termo. E ser morno, toda essa coisa é sempre condenada. A gente tem aí o caso da igreja de Laodiceia, que é condenada por todo mundo ser morno. Quem é morno já está do outro lado. É como a evolução. Se você está parado, como a vida é evolução, você já está andando para trás. Se você é morno, quando você devia estar ligado ao Espírito, você já está servindo ao outro lado. Olha o que diz a palavra sobre o fim dos tempos e como essa situação da manifestação do que você tem será essencial para reconhecer quem você é, sem rótulos, com a essência. Lucas capítulo 21, versículo 11 fala assim, sobre os últimos tempos. Haverá grandes terremotos, é o que nós mais vemos. Epidemias, nem precisa dizer. Fome em vários lugares. Isso foi escrito há 2000 anos atrás. Coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. E isso vos acontecerá para que deis a eles testemunho. Então, o testemunho, como se foi colocado de maneira geral aqui, é você contar uma coisa boa que lhe aconteceu, uma bênção de Deus. A bênção do Senhor que lhe acontece sempre é possível em qualquer ambiente que você esteja. E quando o ambiente estiver mais dificultoso, você vai trazer o testemunho dizendo, olha a dificuldade que eu estou passando, mas olha o conhecimento e a clareza que eu tenho para não me contaminar com aquela situação que eu estou passando e começar a dizer que é Deus que perdeu a minha vida, que Deus perdeu para o inimigo, que eu não tenho mais chance. O nosso testemunho tem que sempre ser de resistência, porque não é uma coisa negativa do sistema que lhe acontece, que para você é negativa como um todo. Eu estou sem dinheiro, que tragédia. Eu estou enfermo, que tragédia. Você vai entender que todas as situações são dadas a você para um testemunho.
Testemunho que na falta de dinheiro você não está desesperado. Testemunho que na enfermidade e na tragédia você não está praguejando. E olha como ele continua. Assentai, pois, em vosso coração, Lucas 21:14, de que não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuserem. Você tem o que do Senhor? Boca e sabedoria. Isso vem quando? Na hora. Você não tem que pensar isso antes. Porque há um controle do Espírito sobre você. Da mesma forma, há um controle, Marcela, do espírito maligno sobre as pessoas que mexem a boca e falam palavras de loucura, opostas à sabedoria de Deus. Por quê? Porque estão debaixo de uma possessão. Então, virar a boca é uma das coisas mais comuns que existem. Quando alguém debaixo de possessão começa a falar em nome dos demônios, que alguém vai dizer, não, é uma doença psíquica, é uma situação demoníaca que se manifesta num rótulo chamado doença psíquica. Mas aquilo é uma situação demoníaca. E trazendo um remedinho para aquilo, vai simplesmente fazer o quê? O demônio não quer se manifestar. Ele quer prender a pessoa e levá-la para a morte para sempre. Mas quando você tem autoridade espiritual, você então manifesta que essa situação maligna tem libertação no nome do Senhor Jesus. E as pessoas, Marcelo, precisam conhecer que essa situação não é um remédio, não é um tratamento, é a palavra de Deus, é o Espírito de libertação e é o poder do Senhor para devolver você a mente de Cristo. Muito obrigado, Betão. Betão sempre pauta aqui tudo que a gente precisa, tudo que a gente precisa dentro da Bíblia para seguir adiante. Pessoal, eu combinei aqui com o Betão, isso foi só cenas do antepenúltimo capítulo desse podcast aqui que a gente vai fazer. Nós vamos chegar lá. O objetivo desse podcast é discutir e trazer aqui para vocês esses processos, esses fenômenos de possessão espiritual que ocorrem com o uso dessa droga da ayahuasca, relacionando esses processos de possessão espiritual com tudo aquilo que a gente vem gravando já nos nossos podcasts, sobre a sombra, sobre as 3 esferas da alma, sobre o pequeno guardião do limiar e sobre o dragão que existe na alma humana. Esse dragão, só para dar uma pincelada, é a nossa forma de pensamento materialista. Todos nós que hoje não nos identificamos plenamente com o Cristo dentro de nós, com a nossa parte divina, eterna, que existe em cada ser humano, e a gente se identifica com o ego, com esse corpo físico, já está num caminho de possessão espiritual por este demônio do materialismo, por esse demônio do pensamento materialista. E isso é trazido pela antroposofia, é trazido pelos Vedas, é trazido por todas as antigas tradições. Nós vamos chegar lá.